Olá! O programa Extra Classe de hoje faz uma reflexão sobre a necessidade de reformas no Estado brasileiro. Além disso, você confere a agenda da semana e o Sempre em Movimento. O Extra Classe está começando agora. A disputa para a presidência da República reacende o debate sobre o papel dos governos na economia e a necessidade de reformas, entre elas a do sistema eleitoral. De um lado, o mercado é colocado como grande regulador da economia. Do outro, temos a defesa de um Estado forte, que promova a justiça social e atenda aos interesses da população. Na entrevista de hoje, você fica sabendo um pouco mais sobre este assunto. E nosso convidado é o professor da UFMG e cientista político, Bruno Vanderlei Reis. Olá, professor, tudo bem? Tudo bom, obrigado pelo convite. Professor, a cada governo e eleição sempre se fala em reformas promovidas pelo Estado. Minha dúvida é a seguinte: qual que deve ser o papel do Estado na condução dessas reformas? Deve ser um papel mais presente, se colocando como Estado forte, ou menos atuante, deixando espaço mais para o mercado? Eu acho que nesse assunto tem uma falsa polarização entre Estado e mercado, como se você tivesse que escolher um necessariamente em detrimento do outro. É algo um pouco mais complicado do que isso. A gente pode aceitar a premissa de que a gente vai operar numa sociedade de mercado, né? Isso é um requisito de realidade, de realismo. Anda na rua, a gente vê o que está acontecendo, né? Mas exatamente por isso a gente vai precisar de um Estado forte, capaz de regulá-lo adequadamente e capaz de atuar para propiciar a essa sociedade competitiva que produz desigualdades o necessário lastro de coesão social que vai ser produzido por políticas compensatórias que o Estado idealmente pratica. Nem sempre é isso que o Estado faz, mas a ideia é essa, e para que ele possa fazer isso, ele deve ser bastante poderoso. Significa então que deve ser um Estado mais presente? Sim, não tem muita escolha quanto a isso. A ideia de um Estado ausente das relações econômicas pode ser sustentada como discurso ideológico até aparecer a primeira crise. Quando vem a crise econômica, entra o Estado comprando bancos, salvando bancos da falência, botando dinheiro aqui e acolá, porque ele não pode se dar o luxo de ver simplesmente a casa cair e ficar de braços cruzados. Ou seja, o Estado está presente no jogo, mesmo que finja estar ausente. Certo. Professor, nas eleições deste ano, esse debate está, de certa forma, presente. De um lado, você tem a candidata Dilma Rousseff, que defende a maior presença do Estado, sobretudo na economia. Ela já se manifestou várias vezes publicamente a respeito disso. De outro, você tem o candidato do PSDB, que se alinha a correntes que defendem uma menor presença do Estado. Essa maior ou menor participação traz alguma influência nessas reformas que devem ser empreendidas? Eu tenho a impressão que sim. A relação disso com reformas que devem ser empreendidas é um pouco mais dúbia, porque aí passa pela dinâmica parlamentar e é difícil saber até que ponto alguma coisa vai ser viável por aí. Eu ando cético. Eu acho que nada realmente muito importante vai acontecer do ponto de vista de grandes reformas nos próximos anos. De todo modo, sim, eu acho que você tem, de um modo geral, no governo do Lula, uma certa reafirmação de protagonismo estatal, uma reafirmação desembaraçada desse protagonismo, que na época do Collor tinha uma clara contestação disso, e na época do Fernando Henrique um encaminhamento de uma agenda também de ênfase mais liberalizante, digamos, com menos presença do Estado, ainda que envolta numa retórica mais ambígua, né, em que o Fernando Henrique parecia se preocupar ainda de ser percebido como de esquerda, que agora não é preciso ser burro para ser de esquerda, etc. Né. Eu acho que um presidente devia estar acima desse tipo de preocupação, mas de qualquer maneira ele ficava. Eu acho que o Serra, de novo, ele desperta certos temores, às vezes, ironicamente, no próprio mercado, porque ele não dá sinais claros do que quer fazer. Dilma quer manter o que está, né? O que eventualmente tem traços de protagonismo estatal misturados com certa ortodoxia na política monetária, Banco Central, etc. Pelo menos é o sinal do que vai fazer. O Serra não diz com muita clareza, diz que vai manter um monte de coisa, vai até tem certo aceno
com um aumento imediato de salário mínimo e coisas assim, mas ao mesmo tempo não quer exatamente as políticas monetárias que vai fazer. Então, você não sabe exatamente o que vai fazer. No entanto, na época da crise, teve toda aquela polêmica em torno... Lula foi rumo a certa isenção de impostos e aumento de gastos, arcando com algum repiquezinho da curva descendente da dívida, e o Zé Serra e o PSDB, do modo geral, chamaram por contenção do Estado. Exatamente. Quer dizer, eu acho que a maneira como a coisa se deu nos últimos 2 anos no Brasil e a performance do Brasil comparada ao resto do mundo sugerem que o Lula tinha razão, né? Que o governo mexeu-se bem durante a crise. Agora, professor, quando começa de forma efetiva esse debate sobre a reforma do Estado brasileiro? É, de fato, com a redemocratização do Brasil em 85? Isso aparece de várias formas, né? E aí é difícil... Reforma do Estado é um termo tão genérico, pode caber tanta coisa ali dentro, né? Quando ela foi de fato alguma coisa desse tipo foi de fato levada a cabo, era uma reforma administrativa, né? Quanto a certos critérios e enquadramentos jurídicos de gerenciamento do Estado. Então, não é nada de um alcance transcendental. Lá em 85 você tinha a ideia de reformar o Estado quanto a certa ideia de certo entulho autoritário a ser removido, que o Estado estaria inchado de apaniguados e um monte de gente que seria favorecido pelo ditador de plantão, etc, etc. Isso não mudou muito durante os primeiros anos com Sarney, talvez tenha até piorado, né? E o Collor entra aí sim com um discurso assumidamente neoliberal, né? Assim, menos Estado, né? Vamos desregulamentar, vamos privatizar, desonerar essas coisas para a economia poder crescer e tal. O Collor dá no que dá, Itamar certamente não embarca nessa agenda inteiramente. Fernando Henrique não é tão desabrido quanto o Collor, mas basicamente aquela era a agenda dos anos 90, nos organismos multilaterais e tudo mais. Fernando Henrique está alinhado com isso, né? O Lula opera um pragmatismo curioso, né? Porque o Lula, de fato, também não entra chutando balde. Ele é percebido como pragmático do lado de fora, mas ele tem uma vinculação distinta, acho que a própria correlação de forças da base eleitoral dele faz ele encarar a conjuntura com ênfases próprias, que acabam que, embora num primeiro momento tenham desapontado muito a esquerda, né, e teve toda aquela movimentação, a dissidência meio ruidosa do PSOL, mas rapidamente aquilo parece ter sido contido porque resultados começaram a aparecer. Professor, eu vou convidá-lo para assistirmos a uma reportagem feita pela equipe do nosso programa, exatamente sobre uma dessas reformas que estão sempre aí na pauta de discussão, que é a reforma do sistema eleitoral. Vamos lá? Reforma política, um tema antigo, urgente e de interesse público. Apesar dos vários projetos apresentados na Câmara e no Senado, a realização de uma reforma política ampla e democrática não avançou no Brasil. A razão pela qual fala-se muito em reforma política e não se faz é porque quem fala sobre cada pessoa que fala sobre reforma política fala sobre uma coisa diferente, né? Então, e não há, a hora que os partidos vão sentar, a hora que os deputados vão sentar, eles estão pensando coisas diferentes, não tem acordo sobre o que mudar. Então, uns estão falando sobre mudar o presidencialismo, outros estão falando sobre mudar o sistema eleitoral, outros estão falando sobre aquilo outro, ou seja, os assuntos são os mais diversos e sempre complexos, sempre muito polêmicos. O ponto mais abrangente seria mexer no presidencialismo. Existe uma proposta no Brasil de adoção de um parlamentarismo ou de um semipresidencialismo, que é o regime francês, onde você tem um presidente eleito, mas o presidente nomeia um primeiro-ministro. Isso é uma proposta, já tivemos um plebiscito sobre isso. Entre os assuntos mais discutidos estão as regras do sistema eleitoral. Recentemente, a Justiça determinou a fidelidade partidária e alterou a forma de fazer propaganda. A outra mudança que seria de bastante impacto seria mudar o sistema eleitoral. O nosso sistema é um sistema de representação proporcional. Existem mudanças tanto para passar para um sistema distrital, como o norte-americano, como para um misto, que é o sistema alemão. Isso seria uma mudança enorme, uma mudança radical, né, no nosso sistema eleitoral. Uma outra mudança forte seria a questão do voto, ser obrigatório ou ser facultativo.
Os pontos mais discutidos para uma reforma política são: voto em lista fechada. Os eleitores votariam no partido e não nos candidatos a deputado e vereador. Financiamento público de campanha. Os recursos seriam obtidos da União, impedindo o financiamento feito por empresas privadas. Aqui no Brasil o perigo é esse, o número de doadores é pequeno. Então, se você tem poucos doadores, os doadores têm muito poder de barganha com os partidos. E aí você tem grandes empresas de todo tipo que vão passar a ter um poder de barganha muito forte no Congresso. Esse, evidentemente, é um dos problemas. Acaba rolando meio que um patrocínio. Certas empresas patrocinam alguns governadores e esses governadores, em troca, querem que essas empresas, de certa forma, divulguem seu trabalho. Para o movimento sindical, serão necessárias reformas estruturais no sistema político brasileiro para que os trabalhadores e empresários possam disputar um mandato político em condições de igualdade. Então eu penso que o financiamento público de campanha, a questão relativa à democratização da campanha a partir de plebiscitos, referendos, ou seja, a democracia participativa, a necessidade de discutir a participação da mídia e dos institutos de pesquisa que influenciam muito o voto. Portanto, eu acho que a reforma política no Brasil tem uma agenda muito extensa e é preciso pensar em questões que possam avançar na democratização e que possam avançar em condições iguais para que tanto trabalhadores como empresários, enfim, os vários setores que compõem a sociedade possam disputar em pé de igualdade um mandato popular e que a partir desse mandato popular possa ser representativo a partir dos seus grupos sociais organizados.